Então, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas, só meninas, não, tá? O Fernando aqui também. Para nosso encontro de terça-feira à noite. Vamos começar fazendo o mantrinha do estudo, aquele Sahanava Vatu. Então, fecha os olhos um pouquinho, traz a consciência à respiração, sente o ar entrar e sair. E aí a gente traz as mãos unidas em frente ao coração, inspira. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti 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 Hari Om. Hari Om. Namastê. Gente, eu quero começar ouvindo vocês, porque esse é um tempo extra que a gente tem para tirar dúvidas. Queria saber primeiro se alguém tem perguntas do que a gente abordou no final de semana, no domingo. Carol, Pode falar, por favor. não é uma dúvida específica que eu tenho, mas eu gostaria de saber só assim, se a gente vai ter alguma aula para colocar em prática nas correções aquilo que foi abordado nas aulas de anatomia. Se vai Nas ser correções você diz de postura. nos ajustes dos asanas. Isso. É uma boa pergunta. Eu nunca fiz essa abordagem em aula online. Mas sim, a gente pode inclusive pensar no que a gente falou e revisar o que a gente viu no final de semana fazendo esse tipo de, de dinâmica, de colocar em prática, por exemplo, o que ajustar num asana pensando no pé, o que ajustar num asana pensando no joelho. Essa é a ideia? Fechou. Gostei desse raciocínio, a gente pode fazer isso. Revisar o que a gente viu até agora e ver os próximos passos. Gostei dessa ideia. Mais alguma coisa? Vocês estão muito quietinhos. Pode falar, Jéssica. Eu fiquei pensando, né, sobre tanto o meu corpo como o da minha mãe. Me pegou muito quando você falou, as pessoas às vezes têm um diagnóstico, né, e vai correndo direto para a cirurgia e não faz coisas antes. E aí ela tá com um diagnóstico e tá para Operar. marcar uma cirurgia, né? E aí eu comecei a ver lá no aplicativo que você falou algumas coisas também, estudando mais o caso dela, porque também a gente já teve algumas práticas, né? E eu fui tentar ensinar aqui, e ela, tipo, ai, não consigo, e não sei o quê. E às vezes a gente fica pensando, nossa, tipo, né? Isso é tão básico, assim, tipo, muito, muito sutil, né? Eu tava respeitando ali o momento dela, mas são movimentos sutis. E ela falou, Jéssica, pega o meu exame, o médico falou que não é para eu fazer mesmo. E aí parece que ela tem uma gordurinha ou fit superlateral nos dois joelhos, que é o que faz a pessoa não poder fazer exercício nenhum. E aí eu fiquei tipo, nossa, será que eu Como que mando tá pra Carol pra. escrito como que tá escrito no Ó, diagnóstico? tá escrito assim: irregularidades corticais, entesófitos no polo inferior da patela, estiramento, rotura parcial do ligamento colateral ou fit superlateral que pode estar relacionado à disfunção patelofemoral. Muitas coisas, né? Eu fico assim, meu Deus. Então assim, ela faz fisioterapia? Não. O ideal seria ela começar com fisioterapia, né? O Uhum. ideal seria ela começar com fisioterapia.
Na Porque eu dúvida, perguntei depois gente. pro GPT, o GPT falou que não era também para fazer o yoga, e eu fiquei tipo, É, porque assim, ó, vou poder ensinar para ela. eu vou pegar o teu exemplo para a gente fazer um estudo de caso. Ela precisa, tipo, um yoga terapêutico, sabe? Claro que você vai Uhum, poder ajudar ela. Só que eu vejo pela minha mãe. Minha mãe tá aqui passeando na praia e a gente foi caminhar ontem e hoje, né? Porque no final de semana eu não podia aproveitar com ela. E aí, ela tem dor no joelho. Daí ela me falou assim: Ah, eu vi lá, você colocou um vídeo no Instagram sobre joelho e eu tô com dor no joelho, meu joelho dói todo dia. Só que é muito engraçado, ela caminhou a praia de ponta a ponta comigo, aguentou um ritmo intenso da caminhada e não reclamou de dor. Daí eu falei assim, mas aonde que dói? Ela falou, dói tudo o tempo todo. E aí eu fui pegar na perna dela, tem muito pouca massa muscular. E aí eu falei assim, uhum. olha, mãe, a caminhada, ela dá resistência, mas você precisa de mais massa muscular, entende? Então, assim, ela começou com como se fosse uma musculação terapêutica, sabe? Bem de leve, com pouca carga, mas elas precisam de fortalecimento, precisam. Até, Jéssica, no caso da tua mãe, a cirurgia, ele quer fazer cirurgia de prótese total de joelho? Eu não sei dizer assim agora. Eu acho que não, porque essa é uma cirurgia de grandíssimo porte, sabe? De prótese total de joelho. E, mas, às Só que ele vezes, falou pra ela que não poderia fazer nada, né? Tipo assim, ó, você não pode fazer exercício, não pode fazer nada. E depois eu fui conversar com o GPT para ver se a questão do yoga, e ele falou que também não. Eu falei, nossa, o então é algo ideal muito seria ela fazer grave, né? fisioterapia. Uhum. Fisioterapia e dar físio dar físio e para uma musculação com pequena carga, sabe? A físio vai preparar ela para isso. Esse é o ideal, Sim. porque mesmo que ela venha precisar de fisioterapia, de cirurgia, a recuperação dela vai ser muito melhor se ela tiver com a musculatura saudável. Isso é muito Uhum. importante, isso, gente. Isso vale para todo mundo, para a gente não perder o foco da aula. Assim, quando as pessoas têm uma situação bem importante de saúde, por exemplo, no caso dela, que o médico falou para não fazer exercício, acreditem na fisioterapia, sabe? Acreditem, porque assim, eu falo com a maior sinceridade do mundo. Eu tenho pai médico e eu sou fisioterapeuta, eu fiz fisioterapia na faculdade. Os ortopedistas estudam e aprendem a operar. Eu tenho ortopedistas na minha família, sabe? Meu padrinho é ortopedista. Então, eles aprendem a operar. Eles não estudam o quanto um fortalecimento muscular vai poder proteger aquela articulação. Então, a gente não precisa julgar e criticar o trabalho deles, mas precisa ter esse trabalho em parceria. O fisioterapeuta muitas vezes vai ter excelentes resultados, sabe? E aí, a prática de yoga em parceria com a fisioterapia, nossa, é incrível, sabe? É incrível. Tanto que um amigo do meu pai que operava a coluna, operava a hernia de disco, eu falo operava porque ele já faleceu, bonitinho em Curitiba, ele fazia yoga e ele pedia para as pessoas fazerem yoga antes de fazerem a cirurgia para ver se realmente iam precisar fazer cirurgia, porque ele acreditava no resultado do yoga, entende? Então, assim, por que eu tô falando isso para vocês? Porque chega uma hora que as pessoas não aguentam mais fazer fisioterapia, elas não querem ser pacientes da fisioterapia o resto da vida. Aí entra o yoga, porque o yoga vai manter a saúde a longo prazo. A fisioterapia, ó, claro, tem algumas pessoas que vão continuar fazendo físio, um pilates, um trabalho com físio paralelo ao yoga. Mas a gente ter essa parceria com essa equipe é muito legal, sabe? Encontra uma físio e já troca uma ideia, Jéssica. Fala, olha, eu quero somar o meu trabalho com o teu, me diz o que eu já posso fazer. Por exemplo, eu tenho formação em yoga terapia. Então, aonde começa o yoga terapia, aonde termina o yoga? Vocês sabem? Até onde vocês vão poder ir como instrutores de yoga? E aonde um yoga terapeuta entra? É assim, ó. Não. Sabe? Não é uma divisão, uma linha reta. É assim. Aquilo Uhum. que a gente conversou no domingo, eu lembro que uma de vocês me trouxe. Ah, Carol, eu acho que. Acho que foi até você, será, Jéssica?
Ok. Não me lembro. Mas, para fazer um bom trabalho, então o ideal seria uma prática individual, né? A gente fazer aquela aula específica para o aluno. Isso já é yoga terapia. Mas Foi isso a não, Flávia. mas isso Mas é eu yoga comentei personal, isso, né? concordam? Então, Sim, assim, sim. não tem você pode ir até aqui, você vai indo. Se você tem ferramentas, você vai indo, né? Mas é muito legal a gente ter essa parceria com o fisioterapeuta, sempre. Isso vai Sim. ajudar muito vocês, sabe? Vai E é ajudar sobre muito. aquilo, né? O quanto a pessoa quer fazer também, porque às vezes eu falo Exatamente. as coisas aqui, falo, vamos fazer pelo menos uma moxa, o escalda-pés, aí, Não, enfim, né? imagina você Nos com processos. toda a acupuntura, tudo que você pode ajudar. Não, e isso, Sim. gente, também, assim, ó, isso eu assentei em mim, tá? Eu assentei em mim que é difícil. Santo de casa não faz milagre. Santo de casa não faz milagre, sabe? Lembra que eu falei que minha mãe ficou muito doente o ano passado? Chegou uma hora que se eu não tivesse com ela no hospital, ela entrava em crise de pânico. Ela ficou dependente de mim. E eu não moro na cidade que ela mora. E às vezes eu ia para casa dela para dar aula e voltava para o hospital. Ela estava tendo crise de pânico. E aí eu contratei psicólogo, psiquiatra. Ela já estava com atendimento com psiquiatra. Nada dava certo, nada dava certo. E daí, sabe o que que deu certo? Yoga, mas não comigo. Não comigo, ainda bem, porque se fosse comigo eu não ia poder sair de lá. Ela começou nossa, ela adora aquela Camila Zen, sabe? Não sei o quê. Daí ela começou a aplicativos de meditação, e não sei o quê. Eu falei assim, nossa, isso que eu falei a vida inteira, se ela tivesse feito isso, ela não teria tido a crise da doença dela, entende? Mas aí eu entendi que naquele momento não podia ser eu, e mesmo sendo a ferramenta que eu mais trabalho. Entende? Sim. A gente consegue ajudar os de casa até um limite, assim. E aí é até bom eles procurarem outros profissionais. E daí é um sarro, né? Ela faz com o Marco Schultz, que é meu amigo também. Eu acho muito legal. Ela vive com os aplicativos. Eu falo, mãe, manda um abraço pra ele. Ela falou, mas você conhece? Mas é muito legal, Me sabe? formei com ele. Não, e ela vive, eu tenho que renovar minha assinatura com esse, tem que fazer não sei o que, é a maior consumidora, mas tá dando certo para ela, né? E comigo, sério, eu gravava aula para ela, sabe? Eu gravava com o que ela precisava ouvir, a meditação, a respiração, Nada, não né? dava certo. Então, Faço isso aqui há um bom tempo já, mas é isso, é entendendo que cada um tem o seu mas assim, ó, tempo. sem sombra de dúvida, precisa de fortalecimento. Só que, Sim. às vezes, a carga do fortalecimento para ela agora pode ser intensa demais. Então, por isso que a físio vai preparar para ela avançar para um fortalecimento. E se precisar de cirurgia, também, às vezes precisa, tá tudo certo. Só que a recuperação pós-cirúrgica, com o corpo, com a musculatura saudável, é muito mais rápida. É muito, muito mais rápida. Isso para tudo, né? Para tudo. Obrigada. De nada. Pode falar, Flávia. Duas coisas. Primeiro, assim, nossa, é tão incrível a fisioterapia. Eu sou muito. A fisioterapia ela já me salvou duas vezes de cirurgia. E a última foi o ano passado. Eu tenho rompimento nos dois meniscos. Um dos doutores já imediatamente falou que eu tinha que fazer cirurgia. E eu, como assim, eu prefiro sempre buscar outras opiniões. E de fato, o outro doutor falou: vamos fazer fortalecimento. Eu fiz quase 30 sessões de físio. Tem que ter muita paciência, eu fui muito paciente, eu tinha que ir, comecei de pouquinho, mas eu estou sem dor nos meus joelhos, ainda fui para Machu Picchu em janeiro, subi aquela montanha e não tive a dor mais, sabe? Então, assim, eu sou, depois, Jéssica, no particular, eu vou te passar o telefone, até esse doutor, né, que ele vai até o último para chegar na cirurgia, sabe? Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. É sobre isso. Deixa eu até dar um exemplo. Meu marido ele sofreu um acidente quando era adolescente e rompeu. É legal que a gente revisa o que a gente falou. Ele rompeu o ligamento cruzado posterior. Lembram daquela imagem dos ligamentos do joelho que faz um xizinho? O ligamento cruzado anterior, ele cuida. Deixa eu achar meus ossinhos aqui. Ele cuida
ele impede que a tíbia deslize para frente, tá? Então, é o ligamento que faz com que o osso não saia do lugar. Então, por exemplo, no futebol, o futebol é o campeão de lesão de LCA, ligamento cruzado anterior. Porque se vier alguém por trás e bater aqui na perna, na canela, esse osso vai deslizar para frente. Essa é a lesão de cruzado anterior. Meu marido lesionou o cruzado posterior, porque foi um acidente de moto, o pé ficou fixo e o corpo voou, tá vendo? Então, a tíbia deslizou para trás. E para saber se tem lesão de ligamento, o ortopedista vai fazer um teste que se chama gaveta. Então, é como se essa tíbia fosse uma gaveta abrindo e fechando, entende? Então, a lesão de ligamento traz instabilidade. Isso é legal vocês saberem. Porque, por exemplo, no diagnóstico da Jéssica, a mãe dela tem lesão parcial de ligamento. Isso não justifica a cirurgia. Lesão parcial, pensa assim, ó. Ai, aqui tá o meu elástico de cabelo. Tem cabelo enrolado. Mas aqui vocês conseguem ver, dá para ver que tem fiozinhos brancos, que é o elástico do elástico arrebentadinho. Então agora imagine vários elastiquinhos arrebentados do elástico e só uns fiozinhos conectados. Isso é uma lesão parcial de ligamento. Só que enquanto tem conexão, enquanto tem fio ligando, cicatriza, certo? Cicatriza. Se a gente fortalece a musculatura vai proteger e vai cicatrizar. Agora, se há uma lesão total, aí é cirúrgico. Aí não tem, aí é cirúrgico mesmo. Ou a pessoa escolhe ficar sem o ligamento, entende? No joelho é difícil, mas no ombro tem pessoas que ficam sem um ligamento. Porque no joelho a gente tem 4 muito importantes. No ombro a gente tem vários ligamentinhos, entende? Então se um rompe, os outros até dão conta porque os tendões ajudam. Então, isso é importante, a gente entender essa função dos ligamentos. E aí, o que acontece? Meu marido rompeu esse ligamento cruzado posterior e ficou com essa gaveta um pouquinho, sabe? O joelho ficou bamba. Então, pensem nisso. Lesão de ligamento, independente da articulação, vai trazer instabilidade. Ele ficou com um pouquinho de gaveta. Um pouquinho de gaveta rompeu o menisco. E aí, ia ter que operar menisco. Então, ele operou o ligamento, porque a dele era lesão total. Ele recuperou o ligamento para não machucar o menisco. Mas mesmo assim, o joelho dele ficou um pouco instável, não recuperou 100%, e aí estava machucando o menisco. Né? Aí queriam operar de novo, e a musculação salvou ele da cirurgia também. Então, são muitos casos. E assim, ó, eu vou ser muito sincera, gente. Durante a vida inteira a gente fez yoga e pilates. Eu adoro pilates, eu acho que faz muito sentido, é muito bom. Mas chegou num momento que precisou ser musculação. Por isso que eu só compartilho o que fez a diferença pra gente, né? Ele precisou de musculação para proteger essa articulação e não precisar da cirurgia. Mas complementa, Flávia, que você ia falar. A segunda coisa, professor, eu queria agradecer muito o vídeo sobre o nervo vago, adorei. Adorei Ai, que aquele vídeo. bom! Amei, já fiz. E hoje, inclusive, eu atendi uma pessoa, uma mulher, né, que também está com vários sintomas, muitas dores e ansiedade. E eu pude fazer um pouquinho da prática de aqui do pescoço, que ela estava com muita dor aqui que descia para cá, sabe? E aí eu já consegui assim, né? Eu falei, eu vou aplicar aquele que vem aqui do pescoço, né? Foi muito, nossa, ela relaxou tanto, foi muito Que bom bom, mesmo. eu fico muito feliz, porque assim, ó, esse conteúdo de nervo vago que eu passei para vocês, a parte teórica, gente, a parte teórica faz parte de um curso de aprofundamento em anatomia que eu dou. Então, assim, é um conteúdo bem específico, esse é exclusivo para vocês. Mas aquela prática curtinha, eu autorizo vocês a compartilharem com quem vocês quiserem, mesmo que ela esteja fechada no meu YouTube, porque eu sei que isso pode ajudar as pessoas a saírem de uma crise de torcicolo, uma crise de enxaqueca, uma crise de tensão nervosa, porque eu tive uma aula toda sobre aquele livro, né? O poder terapêutico, alguma coisa assim, do nervo vago, e eu montei toda a prática pensando nessas ferramentas que o livro traz.
Então, é muito potente, não é meu. Eu simplesmente pus pro yoga o que eu aprendi nesse livro, na aula desse livro, né? E, então o conhecimento não é meu, eu acho que ele tem que chegar para as pessoas que precisam mesmo, certo? Obrigada, Obrigada. Flávia. Mais alguma coisa, gente? Deixa eu ver. O primeiro princípio do treinamento é o princípio da individualidade. É isso mesmo. Pode falar, Thelma, por favor. Oi, boa noite. Boa noite. Com relação à musculação, né? Você reforça essa ideia de que seria interessante fazermos, né? Uhum, A gente sabe que antigamente não tinha isso, né? Os yogis viviam na yoga exclusivamente, né? E uhum. aí, o que que você me fala, assim, nesse sentido? Claro, eu te falo que assim, as pessoas plantavam a sua comida, caçavam a sua caça, andavam a pé, de bicicleta. Hoje a nossa vida tá muito sedentária, tá muito botão. Você aperta botão para isso, botão para aquilo, a gente não sabe a escada, a gente vai de elevador, sabe? Então, eu pensava como você. Eu achava que o yoga para mim seria suficiente e eu gostava de uma prática intensa, né? Mas o que que eu percebi? Eu vou ser bem sincera, eu vou falar da minha experiência pessoal, porque não é uma verdade absoluta. A musculação te dá massa muscular num espaço de tempo muito curto em relação à prática de asana. Então, como eu senti que o meu corpo foi ficando flácido depois dos 40, na verdade eu senti a diferença depois que eu fui mãe. Eu já senti que eu fui perdendo a força muscular e eu pratico muitos esportes, então eu percebi no rendimento do meu surf, por exemplo, eu surfo aqui na praia. E aí eu percebi que eu sofria para passar arrebentação, meu corpo não tinha o mesmo rendimento. E aí eu fiz funcional, eu fiz pilates, tudo me ajudou. Mas eu percebo que quando eu entrei na musculação no final do ano passado, eu ganhei massa muscular muito mais rápido do que com outras técnicas, pela carga, simplesmente pela carga. Não precisa ser, por exemplo, CrossFit. CrossFit vai dar muita massa muscular, né? Excelente. Precisa de carga. Simples assim. Então, por exemplo, se a gente for ver o CrossFit, o funcional, são exercícios baseados no que a gente fazia antigamente, sem usar tanto carro, sem usar tanto botão. É deixar o corpo funcional, né? Então, é isso. É isso. É simples assim. Mas é possível se manter com a prática de yoga. Mas você precisa chegar. Se você quiser, eu fiz isso durante muito tempo. Se você quiser se manter ganhando tônus muscular com os asanas, você tem que chegar no ponto do músculo tremer. Sabe, ter aquela permanência que fadiga o músculo? Aí você está mantendo a sua massa muscular necessária para um corpo saudável. Não estou falando de estética, né? Estou falando para um corpo funcional. Aí tá tudo certo, né? Aí tá tudo certo. E assim, e é até engraçado isso, que eu tava pensando isso com uma aluna minha. Ela falou, Carol, tuas aulas estão ficando cada vez mais suaves. Eu falei, pois é, eu vejo que isso tá mudando em mim. Eu tô buscando no yoga um momento mais de soltar e relaxar. E aí, força e ativação eu tô buscando em outras atividades. Mas isso é um caminho meu, entende? Uma vez eu dei aula para um menino que ele é incrível, ele dá um curso de formação hoje também, é lindo. Ele é budista, super meditador, né? E a gente ficou discutindo sobre o tal do Padmasana, que lesionava o joelho. Daí eu falava para ele assim, mas para mim não faz sentido meditar em Padmasana. Por que eu vou comprimir o meu menisco se eu quero correr na praia, se eu quero surfar e tentar fazer alguma coisa que vai torcer o meu joelho? Eu vou poupar o meu joelho para fazer essas atividades. Ele falou assim, mas eu não vou fazer essas atividades, eu vou meditar. E aí caiu a ficha. Eu falei assim, então se a coisa mais radical que você vai fazer com o teu joelho é meditar, faça Padmasana. Eu quero correr, pular, saltar, dançar, girar, torcer. Entende? É isso.
Então, assim, se a prática de yoga é o que mais te desafia, mantenha ela como teu fortalecimento. Agora, a prática de yoga, para mim, é o que tem de mais suave na minha vida ultimamente. Aí eu uso ela para soltar. Então, dá para você direcionar. E a permanência no asana, ela é um fortalecimento, ela traz um fortalecimento diferente da musculação, tá? Então, e que é extremamente benéfico, que é a isometria, que é aquela coisa do segurar, manter e ficar, que hoje se usam na academia, né? Então, lá o meu professor, o meu abdominal, hoje eu fui para academia, era 4 séries de 1 minuto na prancha. Então, prancha é puro yoga, isometria. Uma professora minha de yoga terapia, uma professora que eu, na verdade, eu fui assistente dela durante muito tempo, para depois começar a dar aula lá na montanha como professora titular. Ela é americana. Ela falava assim que um corpo saudável deve conseguir ficar na prancha 2 minutos. E no curso de yoga terapia, a gente ficava todo dia na prancha 2 minutos. Entende? Tem que ser esse nível de prática para te manter com a força necessária. 2 minutos na prancha. Eu fico 1 minuto, descanso, volto, fico 1 minuto. Então, Utkatasana, sabe? Utkatasana na parede. Sabem como faz Utkatasana na parede? Sabem? Se não sabem, eu vou mostrar para vocês. Gente, é a melhor coisa que tem. Deixa eu tirar a meia, senão eu vou deslizar nesse chão liso aqui. Utkatasana na parede é a melhor coisa que tem para fortalecer quadríceps e proteger o joelho. Não existe nada melhor. Na minha academia lá, eu faço a cadeira extensora lá do quadríceps e depois vai para a parede fazer o Utkatasana. Tive sorte de ter um professor que traz essas coisas. Ficar aqui, ó. 1 minuto, paradinho, joelhos a 90 graus, coluna colada, abdômen ativo, né, os bandas ativos. Ó, isso aqui traz a contração isométrica, isso aqui é yoga, é Utkatasana na parede. E ainda, então ela falava assim, 1 minuto no mínimo de Utkatasana, 2 de prancha, num contexto terapêutico, gente. Sabe quantas respirações é a permanência? 25. Sabe quantos minutos? Vocês já. Imagina a pessoa, a praticante de yoga fazendo musculação. Aí ele fala lá, vai, 1 minuto na prancha. Sabe o que eu faço? Eu conto as respirações. Se eu respirar devagarinho, dão 10 respirações. 10 respirações dá 1 minuto. Às vezes eu acelero e eu falo, ixi, dessa vai ser entre 12 e 15. E eu cronometro. Façam isso, é muito divertido a gente saber controlar nossas respirações. Essa minha professora, e ela era uma senhora, acho que 10, 15 anos mais velha do que eu. Ela fazia de olho fechado. E ela falava assim, ó, 25 minutos de permanência nos asanas de força. 25 minutos, não, perdão. 25 respirações num asana de força. Então, e outra coisa que eu só para fechar esse raciocínio, eu brinco assim, flexibilidade a gente ganha de graça na prática de yoga. A gente não precisa ter esforço nenhum, porque ela vai vir de graça. Porque a respiração, a presença, a entrega, a confiança, tudo isso vai criar mobilidade no teu corpo. A força, para a gente ganhar força na prática de yoga, a gente tem que se esforçar. Tem que sair da zona de conforto, tem que tremer a perna, tem que queimar o braço, tem que arder. E aí, eu já te escuto, tá, Tati? Vamos só fazer uma revisão do que a gente conversou? Vamos imaginar a gente agora 2 minutos na prancha. Fiquem 2 minutos na prancha imaginando, se imaginem 2 minutos na prancha. O que vai começar a doer? Aonde a gente vai começar a sentir? Falem, eu fiquei hoje 4 séries de 1 minuto. Ombro. Eu não aguentava. Aonde vai sentir? Às vezes no ombro, às vezes no abdômen, depende como estiver contraindo ali. Tá, e aí que tá. Se for no ombro aqui, pode sair, que não adianta mais.
Entende? Se doer a lombar, antes eu sentia a minha lombar. Se doer, se tiver com a mão no chão, se tiver doendo o punho, se tiver doendo o ombro aqui na articulação, pode sair. Se tiver doendo a lombar, pode sair. Não tá adiantando mais nada. Você tá se machucando. Lembram da dor na articulação? Aí vale a pena sair, colocar o joelho no chão. E aí entra no asana de novo. Agora, tá sentindo o abdômen. Hoje eu senti direitinho o abdômen. E sabe essa musculatura ao redor da escápula e vinha aqui para tríceps? Então, mas eu sentia todo um grupo muscular trabalhando. Aí continua. Entenderam? Aí continua, né? Isso é importante. Quadríceps, abdômen, serrátil, deltoide, perfeito, pacote completo, tudo que a gente quer que trabalhe. Aí tá perfeito. Sentiu dor articular? Não continua. Agora, vamos até usar esse exemplo para trazer quem que me pediu agora, eu me esqueci. Essa ideia da gente trazer o ajuste no asana conforme o que a gente está estudando na anatomia. Uma vez um aluno num curso de formação me perguntou assim: prof, a Adho Mukha é ombro? Eu falei, bom, tem bastante amplitude de ombro, né? Não, sim, a Adho Mukha é ombro, mas eu não entendi o que ele quis dizer. Aí no dia seguinte ele, eu tô sentindo meu ombro, eu tô me sentindo meu ombro. Eu falei, tá, mas o que você quis dizer com a Adho Mukha é ombro? Se sente desconforto no ombro? Não, não pode sentir desconforto no ombro, né? A gente tem que ajustar, nem que a gente saia da regra do alinhamento do asana para o conforto do corpo. Eu vejo que essa ideia já é bem consolidada para vocês, do olhar único, de respeitar o corpo de cada indivíduo. Isso é muito lindo, isso é muito nobre. E isso hoje a gente chama de alinhamento orgânico, né? Então, vocês já estão vindo com essa abordagem. A gente, meio antigo do yoga, a gente foi ensinado meio que tinha que ser desse jeito. A gente está aprendendo a se permitir ouvir o nosso corpo dentro do universo dos asanas. Pode falar, Tati. Boa noite. Boa noite. Tem uns 2 anos e meio, que eu fiz a cirurgia do joanete. Uhum. Um lado não estava consolidando, daí eu tirei o parafuso, o outro continuou com parafuso. Tem algum até exercício na academia, no yoga, quando fica com o pé assim, eu já evito, eu já não faço. Só que agora eu comecei a ficar assim na dúvida porque eu perdi a mobilidade. Se essa perda de mobilidade, essa dor que eu acabo sentindo depois quando eu faço, se não é por falta de fortalecer, de treinar. Talvez seja o inverso, talvez seja por falta de mobilidade mesmo. Depois de um processo de cicatrização, quando a gente vai conquistando a amplitude, vem um desconforto, sabe? A gente só precisava saber aonde você sente essa dor, esse desconforto, é aonde tem o parafuso ou onde não tem? Então, por isso que eu não sei. Um lado eu tô sem o parafuso e ele também dói. Só que não tem muita diferença de mobilidade de um para o outro. Tá, então vamos desconsiderar que possa ser limitação do parafuso. Eu acho que você pode vir trazendo mobilidade no teu corpo, mas primeiro uma mobilidade passiva, tipo você fazendo massagem no teu pé e você soltando o movimento, sabe? Porque depois de uma cirurgia, a cicatriz ela deixa o tecido com aderência, então é como se fosse aquela mola do colágeno bem dura, e aí a gente vai soltando, porque as amplitudes nos asanas, quando vai apoiar o pé assim, já é muito, então vai do 8 para o 80 direto, vai você trabalhando essa mobilidade. Usa bastante massagem com bolinha de tênis. Eu até anotei, que eu tenho um caderninho sobre as aulas que eu dou. Eu anotei na nossa próxima aula de final de semana, vocês vão trazer uma bolinha de tênis, ou de pet, ou de tênis. O que é isso que tá na moda, que jogam?
Não é frescor? Beach tênis, beach tênis. Beach tênis, qualquer coisa assim, já vão providenciando. Você vai ver como faz um trabalho lindo para os pés. Mas já vai massageando o seu pé com uma bolinha assim. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Só um comentário, eu tenho do meu cachorro aqui. Ótimo, ótimo. Não, gente, é Brinquedinho do meu incrível. dog. É incrível isso. É muito legal. Vamos fazer assim, ó. Vão explorando essa massagem nos pés com a bolinha. Só para vocês terem ideia, eu tenho um aluno que é um professor de yoga super bom. Hoje ele é coordenador de uma rede de escolas em São Paulo. Ele foi skatista profissional. E ele sofreu vários acidentes e muitas fraturas, muitos pinos, muitos parafusos. E ele senta, os joelhos ficam aqui em cima, sabe? E ele se incomodava com isso. E aí ele começa a prática dele com a massagem de bolinha de tênis na fáscia plantar. E isso vai liberando o quadril dele, vai se soltando, ele senta mais confortável no chão para dar aula. Então vejam o quanto a massagem lá nos pés vai impactar no corpo como um todo, porque ela está conectada lá com aqueles trilhos anatômicos que a gente falou no domingo. É muito legal. Vamos pensar nessa ideia de colocar em prática o estudo de anatomia no alinhamento dos asanas. Achei sensacional essa ideia. Vamos pensar assim, nos pés. É que tá tudo conectado. Se eu falar do pé, já vai vir junto o pacote do joelho. Mas a gente olha para um aluno e vamos começar esse olhar nos pés. Se a gente percebe que o pé tá desabando para um dos lados, eu usei uma canetinha tão forte que ela não saiu do meu pé ainda dos desenhos que eu fiz. Então vou tentar mostrar para vocês ainda. Tem um pouquinho. Vocês conseguem enxergar o meu pé aqui, mesmo com essa cor parece que eu sou da mesma cor do chão? Mas pensem assim, ó. O que eu preciso corrigir num asana? Ver um trikonasana com o pé assim. Conseguem perceber a diferença disso e disso? Da ativação do pé? Eu vou fazer nesse plano, ó, para vocês verem. Eu acho que eu vou pôr o tapetinho preto, ó, de fundo, aí vocês conseguem visualizar melhor. Olha só, se o pé tá caindo, desabando aqui, né? Se o pé tá caindo, desabando, olha como desalinhou o meu joelho. Percebem isso? É ótimo, ó, eu vou mostrar aqui, na minha perna. Olha, eu tô toda descascando porque a gente tava num lugar que era quente e veio pro frio. Aí, olha só. Imagina o aluno num Tadasana, tudo bem cortar minha cabeça, tá, gente? Aqui eu quero que vocês vejam bem de pertinho meus pés. Imagina um aluno no Tadasana assim, ó. Isso precisa ser corrigido. Estão vendo os joelhos? Isso é Genovaldo, daqueles slides que eu mostrei pra vocês. Aí, eu vou ensinar uma coisa muito legal pra vocês. E aí, o que acontece? Isso aqui, ó, faz com que... na verdade, é a falta de arco do pé que tá trazendo esses joelhos assim. Se eu elevo os dedos dos meus pés e eu ativo o arco do pé, eu alinho o joelho, perceberam? Então, assim, quando que isso mais aparece no asana? O pé tá desabado e quando o joelho tá pra cá, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, o joelho vai cair pra cá. Então, vocês vão olhar no joelho, mas a causa é no pé. Então, se você falar para essa pessoa assim, eleva os dedos do pé, olha como alinha o joelho. Percebem? Mas às vezes você vai precisar falar o comando ajuste, alinhe seu joelho com a linha dos teus pés. Então, seria isso. Um outro pé que a gente tem que cuidar nos asanas... que legal vocês trazerem essa pergunta. Sensacional. Olha só. Eu tô fazendo aqui o Virabhadrasana 1, tá? O herói 1. Olhem lá pro meu pé de trás. O pé de trás, geralmente, das pessoas faz isso aqui, ó. Conseguem ver a borda lateral saindo do chão? Tipo, 50% das pessoas fazem isso.
porque esse quadril quer rodar para cá. E aí as pessoas perdem essa base de apoio do pé. Não, meu professor vinha e pisava no nosso pé, assim. Tem que enraizar. Os 4 pontos de apoio sempre tem que ter, sempre tem que ter. Só que, por exemplo, deixa eu agora elevar um pouquinho, que agora eu quero ver vocês, não só meu pé. Agora, por exemplo, uma pessoa que pratica lá, com o pé de trás, se eu quiser manter os 4 pontos de apoio no meu pé lá, o quadril alinhado aqui, eu sinto dor no meu joelho, gente. Porque eu já tenho a perna caída para dentro, tá entendendo? E eu não sou única. Tipo, às vezes 15 a 20% dos alunos vão sentir essa dor no joelho. Aí, hoje existe uma adaptação do asana, que é elevar o calcanhar do pé de trás do chão. Só que, quando eu tirei os pontos de apoio lá do calcanhar, aí, ó, aqui o pé tava entre 30 e 45 graus, aqui ele tem que ficar totalmente apontando para frente, porque eu tenho que distribuir, olha lá no meu pé de trás. Não posso ficar assim ou assim, tem que ser entre as duas almofadinhas dos dedos, porque eu tirei o apoio do calcanhar. Deu para entender essa ideia? Então é isso. Então, se tirou os apoios do calcanhar, tem que alinhar o pé de forma diferente, para que os 2 pontos da frente estejam igualmente distribuídos. E agora eu vou ensinar uma coisa para vocês que foi incrível. Eu aprendi com uma aluna que ela estudava, ela vinha de uma prática de Iyengar Yoga. Sabem o que é Iyengar Yoga? É uma prática de yoga que trabalha muito alinhamento. É muito legal. Olha só. Vai cortar minha cabeça de novo, tá? Se eu relaxar, gente, e já vou fazer Nossa, o nosso tempo é muito curto, nem vai dar pra fazer elipsoas e prática de elipsoas. Não, mas eu faço tudo em um combo, nem que seja de 5 minutos. Ó, prometo que eu encerro essa explicação aqui, mas aqui é muito legal mesmo. Eu brinco que me contratam para dar aula porque meu corpo é inteiro torto. Eu tenho todos os exemplos errados para ensinar. Então, pensem assim, nada vem isolado no corpo. Se tem uma pisada em desequilíbrio, os joelhos vão estar em desequilíbrio, o quadril vai estar em desequilíbrio, a coluna também. Então, olha só, meu joelho é hiperestendido, cai para trás. Aí a minha pelve cai para frente, fazendo uma hiperlordose aqui. Eu não consigo arrumar isso aqui se eu não destravar os meus joelhos. Tudo junto. Mas hoje o que eu quero ensinar para vocês é o seguinte, que essa situação do meu pé cair para dentro, ó, achatar o arco do pé, ela vem de uma rotação do fêmur, da cabeça do fêmur para dentro. Eu sei que é isso, vocês não são obrigados a saberem isso nos alunos de vocês ou não. Vocês vão fazer um teste, vocês vão fazer em vocês e vão pedir para os alunos de vocês fazerem. Para quando vocês observam, ó, se eu relaxar, olhem para minha perna, olhem bem para o joelho, ó. Consegue ver que ele tá indo para trás e tipo um joelho olha para o outro? Tem uma rotação interna aqui. Então, se você olha o teu aluno no Tadasana com a perna torta, você vai usar isso. Você vai colocar o bloquinho entre as coxas, nunca na articulação, e vai pedir para a pessoa empurrar o bloco para frente, rodando a coxa, ó, tá vendo, ó? Eu estou rodando a coxa para frente. Então, olha só, meu joelho torto e agora eu só vou rodar a coxa para frente, tá vendo? A linha, um passe de mágica. Então, o que tá acontecendo? O meu osso veio com muita rotação para dentro. Aí, o que eu faço? Meus músculos rodarem para fora e busco o equilíbrio. Entende? O osso é torto, eu faço os elásticos trabalharem. Agora, o teu caso ou do teu aluno pode ser o contrário. Pode ser aquela perna tipo de cowboy, sabe? Aí, e os joelhos olhando para fora. Aí, você vai colocar o bloquinho e vai fazer isso aqui, ó. Pedir para a pessoa rodar para dentro. Eu rodei para fora e alinhou. Roda para dentro, tipo, piorou. Então não serve para você. Rodou para fora, melhorou, serve para você. Não fez diferença nenhuma, nenhuma dos dois serve para você.
Entenderam? Então, observar esse fator rotacional das coxas. Então, eu percebo que eu sempre tenho que estar com os meus glúteos mais ativos, porque eles que vão fazer essa rotação. E aí, pronto, meu joelho não doeu mais, porque eu tenho uma distribuição na carga. Senão, sempre um menisco ia sustentar mais do que o outro. Deu para entender? Essa é a ideia de distribuir, não é tipo que a perna tem que estar alinhada, que tem que ser perfeita. Não, essa é a minha natureza, essa é a minha perfeição, a minha perfeição imperfeita. Mas é só para distribuir as cargas. Beleza? Captaram? Mais alguma pergunta? Isso foi muito legal. E eu vou seguir esse raciocínio quando a gente for falar de quadril e coluna na próxima aula. Assim, o que ajustar no asana, o que não é negociável, né? Eu quis trazer essa prioridade. Ô, prof, tem uma pergunta assim, esse ajuste, bom, o aluno não vai sentir nenhum desconforto, assim, dor, pelo fato de ter o joelho para dentro ou para fora. E essa é uma pergunta e outra... Bom, com certeza não, que você orientou, né, fazer isso. Ele vai fazer os asanas tem alguns asanas que fazem com as pernas juntas. Aí a orientação ele pode fazer com as pernas um pouco mais afastadas depois desse Claro, ajuste? eu faço com as pernas afastadas, sim. Tem duas possibilidades, né? Por exemplo, o Tadasana aqui ou o Tadasana aqui. Pode sim manter na largura do quadril. Mas isso da pessoa rodar o bloquinho para dentro ou para fora pode gerar um desconforto? Pode. É um sinal do teu corpo falando não é por esse caminho para você, sabe? Sim. É isso, pode sim. Tanto que se eu rodo para dentro, tipo, eu aumento o que eu já tenho demais. Aí meu corpo fala, não é por aí. Ah, sim, ele tem que ver, né? E aí com o tempo, né? Às vezes no primeiro momento talvez não consiga, assim, bem, né? Ou talvez com tempo para ele fazer esse ajuste antes de fazer, né? Conseguir fazer esse ajuste. Não sei. Na verdade, gente, isso é algo assim muito refinado, que vale para quem já está dando aula, para quem já tem esse olhar. Se não usem isso para vocês, ver o alinhamento de vocês, sabe? Mesmo porque assim, ó, tem aluno que vai ter a perna toda torta, a coluna toda desalinhada, mas ele não quer ser alinhado no yoga, né? Ele só quer dormir melhor. Ele só quer entender sobre a existência da vida, entende? Então, às vezes a pessoa não está buscando ser corrigida, a gente tem que ir com calma. Sim, sim. Eu falo isso porque, assim, essa informação que eu passei para vocês é a nível de aula personal, um trabalho bem específico, que não precisa ser usado para todo mundo. Com certeza, né? Só para compartilhar, porque para mim ajudou muito. Pode falar, Bruna. Oi, dá pra ouvir? O meu corpo é bem parecido com o seu. Eu sou toda tortinha, dou bastante trabalho. Aí a pergunta da Luciana foi muito boa, porque no meu caso tem que adaptar quase todas as posturas, principalmente as que em tese é pra ficar com o pé pra frente. Porque se eu fico com o pé pra frente, o meu joelho vai pra dentro. Então, por exemplo, o Utkatasana, eu não consigo fazer ele, porque é pro pé ficar assim, né? E aí agora eu comecei a fazer com os pés assim, afastados, pra conseguir ter mais conforto pra descer. Porque se deixar assim, eu não consigo me sustentar em pé, porque o joelho vai e eu não consigo abaixar. Sim. Mas é bem parecido realmente as particularidades do meu corpo com as suas, e aí eu já tô anotando tudo aqui pra ir adaptando tudo realmente. A questão não é a gente ficar tentando fazer igual tá nos desenhinhos e tal, os Sim. asanas, mas adaptar pra cada corpo realmente, pelo conforto Claro. mesmo, né? Deixa eu dar mais uma dica. Para você entender a ação que você tem que fazer no Utkatasana, eu acabei ficando sem microfone, mas vocês estão me ouvindo? Senão eu posso pôr o microfone aqui do lado. Você põe uma faixinha nos teus joelhos. Eu fiz isso para entender o que o meu corpo precisava para se alinhar. Ele precisa de glúteos.
de principalmente glúteo médio. Então, aí, claro, eu fui fazer reforço muscular de glúteo médio e aí eu entendi, ó, o que que acontece comigo e com a Bruna? A gente entra no Utkatasana, faz assim, né? O nosso o corpo desaba. Então, por exemplo, quando eu vou numa fisioterapeuta e tal, nas minhas amigas, elas pedem para eu dobrar o joelho. Se eu não quiser me corrigir, o meu corpo faz isso, juntam os joelhos aqui dentro. E aí eu comecei a entender que, por exemplo, o Utkatasana, eu devo fazer... fazia com a faixa como se fosse um educativo, para eu entender que eu tenho que ativar essa força aqui, ó, para afastar as pernas, sabe? E aí é trazer o apoio para a borda lateral dos pés, mais para a borda, que antes estava excessivamente para a borda interna. O Utkatasana, a gente falou, né? Se você falou do Utkatasana, mas no Setu Bandhasana a mesma coisa. Nesse asana aqui de elevar o quadril, eu sentia dor no meu joelho. Aí eu comecei a fazer com a faixinha só para entender o que eu precisava ajustar. Pronto. Encaixa esse, assim, ativa esse glúteo, essa musculatura lateral. Pronto. Senão eu sentia desconforto no meu joelho. Nossa, eu também sinto desconforto no joelho quando eu faço esse. Aí Então, eu tava alinhando o espaço do pé. Colocava mais pra frente, mais pra trás, não porque dói o olhe joelho. agora mais pro alinhamento do pé. Pense no conforto do teu pé com o teu joelho. Porque senão a gente não consegue se encaixar nessa regra. Não dá. Você E falou outra até também, do... gente, só para vocês terem ideia, não sei como vocês estão aprendendo o comando do alinhamento nos ombros do Adho Mukha, mas eu não consigo nem ensinar, porque eu não consegui aprender. Porque com esse meu cotovelo hiperestendido, quando as pessoas falam gira, axila, não sei pra onde, eu não consigo nem entender o que que é, porque meu braço é tipo, é bizarro, sabe? Então, é difícil a gente ensinar o que a gente não consegue vivenciar, né? Então, pra mim eu falo, ó, roda o braço pra fora, o antebraço pra dentro, tenta achar esse equilíbrio, mas a gente perde um pouco a referência, isso que eu quis dizer, sabe, Bruna? Enquanto para as outras pessoas tem uma referência linear do asana, do alinhamento do asana, a gente não é linear. E aí o que vai comandar? O conforto do nosso corpo, o conforto e aí a estabilidade. Porque tem horas que a gente se sente bamba, né? Como você falou, tipo, se eu dobrar o joelho aqui eu vou cair. Então a gente tem que ter essa outra referência. Você falou até da força do glúteo, e eu também me identifiquei porque eu sinto muita dor na lombar, no ciático, e aí eu vi que só com yoga também não estava dando, voltei para musculação para justamente fortalecer ali o glúteo médio, que é o que me falta. E os próprios professores de yoga falavam para mim, pô, tá faltando força nessa região, que aí realmente você não consegue executar e sente muita dor. Sim. E deixa eu até falar uma coisa, já que você falou de glúteo médio. Gente, não sei se vocês já ouviram falar isso, mas tem uma polêmica também no universo do yoga. Eu adoro saber das polêmicas, que eu gosto de explicar o porquê falaram da polêmica e eu tento explicar os dois lados. Eu fico em cima do muro. Falam que não é para contrair os glúteos nos asanas. Já ouviram isso? Não contrai os glúteos. Mas, por exemplo, num Setu Bandhasana, nesse que eu mostrei de elevar o quadril do chão, o glúteo é o fazedor do movimento. Ele é o extensor do quadril. E o asana é uma extensão de quadril. Aí, tipo, todo o desconforto que eu tive no quadril é falta de força de glúteo, né? Eu brinco que eu tenho falência dos glúteos. Eu fui diagnosticado falência ou amnésia glútea. Olha que tristeza, falência ou amnésia glútea. Então tem que ir lá fortalecer o glúteo. E aí, tipo, ele trabalha na prática de yoga, dá para ativar o glúteo. Quando que a gente não deve apertar o glúteo, contrair demais? É uma contração excessiva que gera rigidez. Isso sim vai pinçar o ciático. Mas sentir um músculo trabalhar, isso deve acontecer, tá, gente? Pode falar, Ali, por favor. O meu caso é diferente, não é? Eu preciso fazer a ponte com bloquinho, porque essa rotação interna minha, eu ativo muito o glúteo
e eu não consigo ter a consciência da rotação interna. O que Uhum. que eu fiz? A Nath passou, né, de colocar o bloquinho no interno de coxa, mas o que que eu senti de diferença depois das últimas aulas, principalmente as aulas de asanas? A gente está muito preocupado, às vezes, em passar, mas durante a prática, a gente tem que escutar o corpo e entender. Então, assim, a hora que a Mari me faz uma correção, eu já, agora eu estou bem diferente nas minhas práticas. Eu olho e falo, músculo tal, segura, sabe? Assim, o giro vem do quadril, não vem do joelho. Então, assim, a consciência nossa tem que ser, a gente tem que estar muito presente na prática para sentir, porque o corpo fala mesmo, né? Exatamente isso. Exatamente isso. É isso. Pensem assim: o corpo de vocês é um laboratório. E isso é tão lindo, sabe? Porque aí a gente vê esse corpo como ele é sagrado, ele é nosso instrumento de autoconhecimento. E não deixem de ouvir o corpo de vocês. Não deixem de ouvir. Não deixem. Claro, às vezes ele quer uma preguicinha, né? Mas às vezes ela é necessária também. Mas assim, em relação a esse conforto articular, não deixem de ouvir. Isso foi muito legal que você trouxe, Ali. E desfrutem das práticas de vocês, tá, gente? Quando vocês estiverem praticando, sejam praticantes, não queiram ser futuros professores ou professores. Porque são tão poucas as oportunidades que a gente tem de ser conduzido numa prática depois que a gente se torna professor de yoga. Então, deixem ser conduzidos, se permitam sentir a experiência. Vocês me dão 5 minutos a mais? Só para eu mostrar o Ilha Pessoas e derreter o Ilha Pessoas de vocês? Eu só vou pôr o microfone que eu vou deitar no tapete. Só quero mostrar para vocês quem é esse tal do Ilho Pessoas. Ele vem daqui, gente, ó, da lombar. Na verdade, essa é a parte que se chama Pessoas. Eu volto a falar dele no nosso encontro de final de semana. Esse é o Pessoas, esse é o ilíaco. Os dois se unem, ele se fixa na nossa lombar. Lembram que eu falei do sistema nervoso, simpático, parasimpático? Ele é o representante, o comandante do exército do lutar e do fugir. Porque ele aproxima, ó, o fêmur do tronco. Então ele está sempre pronto para dar o próximo passo. E ele está sempre contraído, porque a gente está sempre preparado para lutar e para fugir. Então, a gente precisa dar um comando para ele descansar e falar: tá tudo bem, tá tudo certo. Muitas dores lombares vêm da tensão e da rigidez dele. E ele só consegue relaxar. Olha que forte isso, gente. Ele está sempre preparado para dar o próximo passo. Eu não sei se vocês são que nem eu, mas eu coloco na agenda tudo que eu tenho que fazer, vários post-its com todas as metas do que eu quero, dos meus planos para os próximos anos. E quando que a gente comemora a meta que a gente alcançou? Consegue entender? Quando que a gente fala: nossa, cheguei até aqui, ufa, que legal, posso respirar para dar o próximo passo. Se a gente não tiver essa pausa e comemorar nossas pequenas conquistas, quando que ele vai relaxar? Ele só vai ter que pensar no próximo passo, no próximo passo, no próximo passo. Isso gera tensão crônica no pessoas, que pode gerar dor lombar, dificuldade do movimento peristáltico do intestino, cólicas excessivas no período menstrual. São vários sintomas. Então, agora eu queria só derreter o Ilha Pessoas de vocês. Eu queria que vocês deitassem. Se tiver uma almofadinha ou um travesseiro, a gente vai usar. Se tiver sofá aí, pode ser deitado no sofá, sabe? Não precisa nada de alinhamento, de nada. Vou pôr até uma musiquinha delicinha, assim. Eu só peço 5 minutinhos para vocês. Agora eu falei da música, deixa eu achar uma música gostosa. Já achei.
vocês podem ir deitando de barriga para baixo, desculpa, de barriga para cima, com a almofadinha, pode ser almofada, travesseiro, bolster. Quem tem bolster pode usar o bolster. Se vocês forem fazer isso com os alunos de vocês, pode ser até o bloquinho na prática de yoga. Vou pegar o bolster. A gente vai deitar, ó, e deixar o nosso quadril mais elevado do chão, como se fosse uma elevação do quadril com suporte. E aí a gente vai abraçar os joelhos. Respira profundo e solta todo o ar. E aí a gente vai abraçar o joelho esquerdo e estender a perna direita. E deixar essa perna direita derreter na direção do chão. E agora fecha os teus olhos e lembra daquela imagem do músculo que sai da sua lombar. Tem uma parte que vem do osso do quadril, aqui da pelve, a parte de dentro. E ele passa pela sua virilha, pode até passar a mão aqui na sua virilha, com a intenção de rodar a coxa para fora. A virilha da perna que está esticada. E o simples fato do nosso quadril estar mais elevado, e essa coxa descansando, relaxando na direção do chão, a gente está soltando o nosso ilipsoas. E aí a gente pode acordar um pouquinho esse pé e rodar o pé para dentro e para fora. E sentir que essa rotação vem aqui da cabeça do fêmur, que muda alguma coisa aqui na nossa virilha, quando a gente faz esse movimento. E agora a gente vai deixar os dedos apontando para o céu e vai levar o nosso calcanhar para longe, como se a gente quisesse deixar essa perna mais comprida. Empurra o calcanhar e puxa o joelho que está flexionado. Empurra o calcanhar e puxa o joelho flexionado. Mais um pouquinho, empurra essa perna para longe. E agora relaxa e solta. Solta completamente, solta o pé, solta a perna. E com os teus olhos fechados, agora agradece ao pessoas desse lado por algo que você conquistou nos últimos tempos. Não precisa ser um carro novo, trocar de iPhone. Pode ser simplesmente por uma escolha saudável na sua alimentação. Por ter escolhido esse curso de yoga, por teu autoconhecimento. Aquela pequena conquista do dia a dia, real, verdadeira, simples. Agradece o teu ilipsoas por esse passo que você deu. E agora a gente vai flexionando essa perna que estava relaxada, vai estendendo a outra. Coloca a mão na virilha, abre essa coxa para fora, vai se conectando agora com o ilipsoas do outro lado. Já vem pensando mais alguma coisa que merece ser celebrada. E a gente vai mostrando para esse músculo que ele já fez muito. Que ele pode soltar, ele pode relaxar antes de pensar no próximo passo. E aí a gente leva os dedinhos para cima lá do pé, gira o pé para fora e para dentro e sente reverberar na virilha, sente a cabeça do fêmur rodando. E aí a gente deixa os dedinhos do pé apontando para cima, empurra o calcanhar para longe, puxa os dedos na sua direção, empurra o calcanhar para longe e abraça o joelho flexionado. Empurra o calcanhar para longe, puxa os dedos e abraça o joelho. Mais um pouquinho,
Empurra o calcanhar para longe, puxa os dedos, se abraçam. E aí solta a perna e derrete completamente. Agradece e celebra por mais um motivo lindo que teu Ilha Pessoas te levou, dando mais esse passo. E agora, para finalizar, a gente estende as duas pernas, leva os braços lá para trás e deixa essa parte da frente do corpo respirar. Inspira profundo, exala todo o ar. Mais uma vez, inspira profundo. E solta todo o ar. Agora imagina um sorriso de uma crista ilíaca até a outra. Lá na sua pelve, com seu Ilha Pessoas, se permitindo relaxar. E aí a gente flexiona os joelhos, gira de lado, se você tiver uma almofada grande como a minha, para se preparar para sentar. E aí sim, fecha os olhos um pouquinho, traz as mãos unidas em frente ao coração. Inspira. Shanti, Shanti, Shanti. Hare Hariam. Namastê. Sentiram a magia do Ilha Pessoas? Conseguiram sentir? Não é incrível? Como às vezes 5 minutos podem fazer toda a diferença se a gente traz uma vivência, se a gente sente lá dentro. Perguntas, dúvidas? Tudo certo? Então, nos reencontramos em breve. Se surgirem perguntas, me mandem que eu trago no próximo conteúdo. Pode me mandar, tá, Ceci? Então é isso. Chegou a emocionar, que lindo, fico feliz. Gente, nunca esqueçam dessa vivência. Ela pode tirar uma pessoa de uma crise de dor lombar com o corpo travado. Vocês viram que é simples, simples, simples? É só respirar no Ilha Pessoas. E celebrem sempre as pequenas conquistas da nossa vida. Celebrem. A gente não precisa de grandes conquistas. Nosso corpo já é perfeito nas suas imperfeições. Tá bom? Beijinhos. É um prazer estar com vocês. E até mais.